Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. É isso aí, boa tarde. Você ouviu aí? Pode abrir, já estava tudo aberto o microfone. Estamos iniciando mais uma semana e nós vamos continuar falando do assunto que está aí em todo lugar, né? Um assunto mundial. Até os outros planetas estão falando desse assunto. Se ligar lá na TV Marte, canal 5, vão estar falando disso porque. Mas nós vamos superar esse momento, né? Hoje a gente teve o governador João Dória estendendo a quarentena e vai até o dia 22 de abril. E claro que tem gente que não está gostando, mas a gente tem que entender esse momento. A gente tem que, olha, vamos fazer o seguinte, olha, que a gente não, nesse momento a gente tem que encontrar o caminho aí. Então, você acha que nós vamos precisar, nós vamos ter um pico da doença nos próximos dias aí? Temos que ouvir as autoridades, ouvir os médicos e vamos ver o que a gente vai chegar aí. Tem muita gente, eu tenho recebido ligações de amigos comerciantes falando, poxa, mas não dá para continuar assim, os hospitais estão vazios, se você for na Santa Casa está vazio. Graças a Deus que está vazio, né? Porque o medo é justamente de você ter muita gente chegando no hospital e não ter leito para todo mundo. Esse é o grande problema, por isso que a gente está nessa expectativa que a gente vá com os casos, mas que a gente não tenha um pico, um número muito grande, para faltar leito, né? Mas as autoridades têm que buscar e estão tentando encontrar esse caminho aí. Você pode mandar sua mensagem para a gente também. Alan Vianney, fim de semana, mais um fim de semana e mais um fim de semana diferente, porque pra gente que gosta de futebol, mais um fim de semana sem futebol. A gente já tá ficando até sem jeito, né? Mas, porra, quando é que teve o último jogo de futebol, né? A Rede Globo vai, no domingo de Páscoa, vai repetir Brasil e Alemanha da Copa de 2002. Só não pode mostrar o 7-1, né? Porque aí, de vez, aí a gente vai entrar. E sabe que eu não consigo ver aquele jogo, o 7-1, eu não consigo ver aqueles gols lá. Não tem condições. Você consegue ver os gols que o Brasil tomou naquele jogo 7-1? Boa tarde, Alan Vianney. Boa tarde, Vander. Boa tarde a todos. E pior que eu lembro desse dia, juro por Deus, onde eu tava num bar assistindo ali no do Ivo, fui no banheiro, juro por Deus, eu voltei e já tinha saído 3 gols. E você achou que era o replay? Então, eu olhei no placar e falei, não é possível que são 3 gols. E era o número 1, né? Você não foi lá nem ficar o número 2, que fica muito tempo. Eu fui lá, ali, bate papo, a hora que eu voltei, eu olhei pro telão e falei, nossa, já tá, acho que tava 4 já, né? Foi uma coisa impressionante, os gols foram saindo assim, né? 5 minutos foi 3 gols, né? Uma coisa, demonstrando como é que tava aquela seleção brasileira pressionada. Foi uma coisa eu assim. acho que era meio fraca também, viu? Não, fraca, Dante, tudo bem, mas pra seleção. Não, tudo bem, mas que não era uma seleção fraca. Mas se vê a pressão que os jogadores estavam sentindo, mas mesmo que seja uma seleção fraca, pô. Se você pegar a 30ª seleção. A Argélia só. Então, você pode pegar a 30ª seleção brasileira aí do ranking, se você for montar 30 seleções nacionais. Não toma de 7. Não vai tomar de 7, mas é que a gente tinha naquele momento uma seleção muito pressionada, a situação realmente estava um momento pesado, né? A gente estava vivendo um momento pesado dentro de campo. Mas jogador tem que aguentar essa pressão. Tem, mas não aguentou. Foi realmente uma Copa do Mundo muito pesada, né? E foi uma coisa assim difícil. Eu tenho um primo. Acabou de forma trágica. E o terceiro lugar ainda tomou 3-0 da Holanda, né? Então, eu tenho um primo, Adilson Aparecido de Oliveira, que ele é Adilson Aparecido Jesus de Oliveira, eu sempre troco o seu Jesus, o Adilson Aparecido primeiro, e ele é físico, né? Já foi vice-reitor da Universidade Federal de São Carlos, e ele estava fora do país, eu acho que ele estava em Portugal ou estava na Rússia, e ele estava vendo lá, e falou que ele estava num restaurante e tinha um vidro, e o som chegava um pouquinho depois, sabe? E ele começou a ficar maluco, ele falou, mas o que está acontecendo? Daqui a pouco agora não sabia mais se estava repetindo o gol ou se estava mostrando o gol. Isso é uma coisa assim, impressionante, cara, isso daí foi um negócio assim que a gente nunca imaginaria que uma seleção brasileira, claro, ser campeão do mundo seria como tinha a Alemanha, como tinha a Argentina e tal, qualquer um ali daqueles 5, 6 de sempre, né, podem ser campeões, né? Mas tomar de 7, aí foi realmente uma coisa... ainda, né?
Impressionante, impressionante. Bom, mas vamos lá agora em... Tem gente na praça lá? Hoje eu tô com... Tem. Deixa eu ver lá. Quem tá? É um banco. Tem uma criança, uma mulher... Você tá vendo uma criança lá? O que é? Ah, tá lá. É gente lá? É gente. Eu troco óculos. Ah, tá. Não é ela. Deixa eu ver. Roda mais, vê se tem mais gente na praça aí. Olha a Praça da Matriz, ó. Tem criança. Você tá bom de vista, hein? Olha lá. Tem um rapaz passando por lá. Roda mais aí e tal. Então, isso que eu queria começar perguntando e a gente já... muito cheio. Muita gente na rua? Muito. Mairink hoje tava absurdo hoje cedo. Não sei se pelo fato de ser o dia 6, porque ontem foi dia 5, muitas pessoas recebem hoje, os aposentados recebendo também. Eu acho que os próprios bancos tinham que encontrar um caminho aí, pô. Eles têm a ficha de todo mundo, né? E avisa lá, viu? A gente sabe que os idosos gostam de chegar antes. Eles são pontuais, né? Até demais. O banco abre às 10, eles estão lá 20 para as 10 no mínimo. Mas tem que encontrar um jeito de falar, gente, vamos dividir isso daí. Não adianta chegar às 10 horas que a gente não vai pagar. Entendeu? Vai pagar 11 da manhã o seu número vai pagar meio-dia pra gente diluir, porque senão fica uma coisa impressionante, vai todo mundo no mesmo horário, né? Exatamente. Hoje tinha bastante gente na porta do Banco do Brasil, que é ali no centro de Mairink, e muitas pessoas não seguindo as determinações de segurança, né, Vander? Muita gente aglomerada, conversando, grupinho. Acho que também tem a saudade das pessoas quando se encontram na rua, mas vamos aguentar aí, segurar, gente. Até dia 22 ainda. Vamos lá, vai acabar o Confacas lá, né? Vamos lá, vamos ver o Confacas, que é a confraria de compositores, né, aqui da nossa região, e eles estão fechando o programa que começou a confraria de autores de canções. Esse projeto Canto de Casa começou na quinta-feira e hoje é o último dia, mas vem novidade aí. O Joca Moreno está se apresentando. Vamos acompanhar o Joca Moreno, que é de Sorocaba. Vamos lá. Até eu estava vendo imagem de retorno. Chegou o Natal? Papai Noel? Não vamos falar isso com o Joca. Põe, mostra o Joca aí. Mostra o nosso Joca Moreno. E minha alma revirando as misérias dessa vida. Destruída, massacrada, condenada, vilipendiada por esta imensa dor. E neste vasto abismo que me vejo, esse meu canto alivia meu sofrer. Pelos caminhos da fossa, pela vida, condenado por teu maldito amor. Pelos caminhos da fossa, pela vida, condenado por teu maldito amor. É isso aí. Um pouco de sofrência não faz mal pra ninguém. Só ajuda a passar um mau tempo. Bem, minha gente, vamos caminhando. Vamos ver o Joca cantar mais uma aí. Lembrando que vai fechar esse... Você tem que entrar no Facebook do Confaca, tá? No espaço. E à noite a gente vai fechar com o Vinícius Paes, meu amigo Vinícius Paes, que é lá de alumínio. Ô Joca, canta mais uma pra gente aí, ô Joca. De tanto compor, fui compondo homenagem para um, para outro e tal. Um dia recebi uma cobrança dentro de casa. Faz homenagem para todo mundo e para mim não faz música nenhuma. E eu achei que estava na hora de aliviar essa barra. Assim não me lembro quanto tempo faz, foi no aniversário de Dona Miracema. Resolvi compor uma modinha para ela. E realmente, modéstia às favas, ficou muito bonita. Ficou assim, ó, modinha para Miracema. Certo dia, quando eu vi brilhar teus olhos, vi o meu mundo se vestir de um novo encanto. Vi nova história, um novo enredo e um novo tempo. Vi renascer em minha vida um novo canto. Não foi desejo, só paixão,
ou sonho apenas? Foi sua vida em minha vida entrando em cena, e nesse instante de passagem o viajante não pôde mais seguir adiante, seu destino aconteceu. E esse mundo só é real e a vida é plena porque nele a luz que brilha vem de ti, Miracema. Eita, coisa boa, né? Isso aí deu fôlego, viu? Deu fôlego e vai longe, mas foi muito bom. É assim mesmo. Então vamos continuar. É isso aí, meu amigo. Um pouco de música na sua tarde. Esse é o nosso Joaquim Moreno, Joca Moreno, que está participando lá do Confacas, Confraria de Autores de Canções. Parabéns por essa iniciativa. Tá aumentando gente na praça, hein? Pô, os caras estão achando... Viu? Não é auditório hoje, gente. Não tá ali... Abre... Mentira. Deixa eu fazer aqui, deixa eu fazer aqui, ó. Ó. Ok? Vai subir? Tá... Ó. Pô, são imagens ao vivo da Praça Armatura, mas passou uma turma ali agora, rapaz. Pô, parece que chegou um ônibus de excursão ali, rapaz. Pessoal, não fique andando, pô. Eu sei que a criançada tá querendo sair e tal. Pô, mas de repente põe outros ângulos aí da Praça da Matriz. Vamos ver. Passou uma turma ali sem contar. Tinha umas 10 pessoas ali, né? Deixa eu ver aí. Lá. Aí já tá mais tranquilo ali. Olha lá. Fala no microfone. Você tá querendo Zé Balaio, pô. Volta essa imagem aí. Tá faltando uma lajota na praça ali. Aqueles puta cara chato que é só o Cláudio Góes, sei que você não tem nada mais importante para ver nesses dias, dá uma olhada na lajota da praça, ele vai bater em mim. Essa imagem não tá boa, pera aí, que sempre pega a imagem anterior. Opa, o que aconteceu com as câmeras hoje? Até as câmeras estão em casa, deixa eu ver lá. Pô, então volta, meu Deus do céu, agora caiu o satélite, deixa só que tá aparecendo lá, deixa só essa então. Caramba, lá. Opa, gente, atualizando. Olha lá, o menino tirou a camisa, acho que ele fez um gol, tá saindo comemorando ali com o gol. Não gosto de jogador que tira a camisa, porque aí não aparece o patrocínio. Mas diga, você vê, nós vamos falar sobre isso, das pessoas na rua. Por favor, ligue para o nosso primeiro convidado. Vamos fazer um sorteio aqui para ver quem vai ser o primeiro. Nem vou, né? Deixa eu ver. Zé Balaio. Primeiro é o Zé Balaio. Liga para o Zé Balaio. Liga pro Zé Balaio, ele foi sorteado aqui, todo mundo viu que foi um sorteio online e ele foi sorteado. Então fale, Alan, enquanto você vai falar, Alan, você falou que tem muita gente, deixa eu ver as mensagens aqui, eu também tô bem enrolado, hein? Deixa eu ver aqui, quem tá mandando mensagem aqui? A Marília Olímpio, boa tarde, vamos que vamos. O Rafael Brandão vai viajar, Wander, férias nada, Rafael, estamos vivendo um momento realmente muito difícil, mas nós vamos superar tudo isso daí. Luiz Antônio Gonçalves, grande Wander, abraço a todos da bancada. Simone Júdica vai falar daqui a pouco com a gente aqui. Boa tarde aos jornalistas e comentaristas e aos nossos ouvintes e internautas. O Álvaro Vasconcelos, já que a gente falou da seleção brasileira, seleção de ideias e não de atletas e que de fato não deveriam estar por lá. Vagas compradas, olha aí, desabafando o nosso Álvaro Vasconcelos, sem pensar nos amantes do futebol brasileiro, só pensaram na grande e nas futuras transações. O Caco Cruz, que está sempre rodando. Ah, tá. É o Zé Balaio falando lá no fundo já. O Caco Cruz. Tem horários especiais, né? Algumas agências em Mairica estão atendendo em horários especiais. Os idosos, se não me engano, das 9 às 10 e das 10 às 11. A Marília Olímpio, Joca, boa tarde. Voz linda e violão muito bem tocado. Marília Olímpio que também canta. Precisa fazer uma live pra gente aí, ô Marília Olímpio. Boa. Você não tem Skype, Marília Olímpia? Tem aí, né? Mas entre em contato com a gente pra você cantar aqui no programa via Skype. Porque aí dá pra gente conversar. O Luiz Antônio, cadê a mensagem? Pede
para tocar uma do Nelson Gonçalves. Eu não consigo pedir para ele. Mas se você entrar lá no Confacas, mas não vai sair do meu programa agora, pô. Vai sair do meu programa, depois você entra lá. Mas você pode entrar lá no Confacas e tal. Ricardo Rios está acompanhando. Ricardo Rios, daqui a pouco tem boletim aí. Vamos colocar aquele lado que pode financiar a folha de pagamento. É importante, tem um limite para a empresa. Vamos colocar já esse boletim. E assim que tiver mais novidades, manda mais boletins, Ricardo Rios. A Simone Júdica falando que a música do Joca é muito bonita. O Thiago Nunes, que não é o Thiago Nunes do Corinthians, o segundo o Zé Balaio, o Thiago Nunes bom, é o Thiago Nunes lá de São João Novo. O Eduardo Nogerini, Márcia Conte, Luiz Henrique Espírito Santo acompanhando. A Márcia Conte tá falando, manda GM. Manda GM lá, estão tomando um solzinho na praça. O Rogério Moraes, o povo está começando a relaxar, não perceberam a gravidade. Elza Merguil está acompanhando a gente também, boa tarde para Elza. Maria Olímpio, tenho sim, vamos combinar de você fazer um Skype com a gente. O Ricardo Alegrete também, deixa eu mandar um abraço pessoal da Associação Comercial, eu divulguei lá no meu site que hoje, às 5 da tarde, né, o Ricardo, tem um evento, tem uma palestra do Sebrae para dar dicas para os comerciantes de São Roque, como aproveitar os créditos que estão sendo oferecidos. Muito boa essa iniciativa. Eu não sei, viu, Ricardo, que como é um evento que você tem que entrar e se credenciar, né? E eu não me credenciei porque era justamente no horário do programa, às 5 horas, mas se tiver como mandar um link para mim, manda para mim, Ricardo, que a gente mostra um trecho dessa palestra do Sebrae, se você tiver essa condição aí. Bom, Toninho Barba tá acompanhando, abraço, Toninho. Deixa a barba de molho aí também na quarentena. E eu já estou escutando um barulho do Zé Balaio. Você não é fácil, né? O Zé Balaio, abertura do Silvio Santos, é coisa nossa. Você lembra dessa música do Silvio Santos? O Zé Balaio é coisa Pedro nossa. De Lara, né? Pedro de Lara. Ele não cantava, ele entrava e não cantava. Mas você sabe, Zé Balaio. Sônia Lima, não tinha toda. Sônia Lima, bonita Sônia Lima, mulher do Wagner Montes. Miss Osasco. A Sônia Lima, é coisa nossa. E tem uma história muito bonita dessa música, que eu imaginava que essa música era do cancioneiro popular brasileiro, e aí foi, né? Não, mas essa música ela tem uma história maravilhosa, olha só, veio na minha cabeça agora. Essa música, na verdade, ela foi composta na Rússia, mas depois esse maestro que fez essa música ficou meio esquinado, porque ele não era muito ligado com o pessoal lá da Revolução. Aí depois o Paul McCartney ouviu essa música, comprou os direitos, foi um grande sucesso. A Joelma regravou aqui no Brasil essa música e o maestro Zezinho do Silvio Santos fez uma marchinha dessa música que é erudita. E aí veio, é coisa nossa, o Zé... Essa daí a gente vai aprendendo essas coisas. Zé Balaio, o que você está achando? Essa é a pergunta do dia. Tem muita gente na rua, aliás, você está na rua ou você está aí de quarentena quietinho, Zé Balaio? Eu estive na rua, cara, por necessidade eu estive na rua. E eu percebi bastante gente na rua também. Conforme eu falei no último programa, o início de mês ele tem essa peculiaridade, vamos chamar assim, de ser pagamento e contas a pagar também. Então, a gente percebe que as pessoas estão mais agitadas nesse momento, porque é a primeira vez que acontece isso na vida de todo mundo e as contas continuam chegando e o pagamento cai e a pessoa fica preocupada. Então, eu calculo que isso, claro, não é apropriado, não é aconselhável, mas já daqui 2 dias isso deve voltar àquela situação mais contida, as pessoas ficando mais em casa, a partir do momento em que até o 5º dia útil acabam os pagamentos e as contas começam a ser também liquidadas, ou não, né? Para quem tem grana, para quem tem algum, ainda está fazendo, cumprindo seus compromissos. Mas tem muita gente que já também está com uma preocupação muito grande porque não vai ter dinheiro Zé, e as contas continuam chegando. Na verdade, só me diga uma coisa, só para tirar uma dúvida, não fique bravo. Você está falando direto como a gente falava antigamente, no bocal do celular ou está no Viva Voz? Estou no Viva Voz. Então, tira o Viva Voz, é proibido com o Viva Voz. Aí vai melhorar o som. Fala agora, boa tarde. Boa tarde. Você vê, o som melhorou 73%. Uma coisa que eu tenho na vida, a única coisa treinada que eu tenho a única coisa treinada que eu tenho no mundo é ouvido. Ouvido, eu sou bom de ouvido, mas não para música, então mas não para música. O que eu falei até agora ninguém escutou.
O quê? Eu falei que o ouvido é bom, mas eu sou bom de ouvido, mas quando a pessoa fala também. O quê? O que eu falei até agora, ninguém escutou, Todo mundo escutou, é que o som tava dando um eco, tava assim, parecendo que você tava numa sala muito ampla, entendeu? É que você tava na nossa igreja da Matriz de São Roque, que com todo respeito tem uma acústica horrível, né? A São Benedito tem uma acústica maravilhosa, mas a igreja da Matriz de São Roque tem uma coisa pra você, dá um eco que eu vou dar uma coisa pra você. Mas a de São Benedito, não, verdade, isso é muito tempo, né? Desde o tempo que lá na missa acústica... São Benedito, precisariam explorar mais as músicas de câmara lá, né? Isso daí que seria mais interessante, porque tem realmente essa acústica favorável para essas a igreja de São Benedito, sim. Né? Igreja de São Benedito, sim, é fantástico. Agora, Zé Balain, você falou do povo na rua, agora eu quero saber o seguinte, o Dória, como era de se esperar, estendeu a quarentena. O que você achou dessa medida? E ele, para tomar essa decisão, levando lá uma série de médicos especialistas, dizendo que ele não faz nada no populismo, no achismo, que ele está seguindo o que falam os especialistas. O que você achou do Dória ter estendido a quarentena? Eu acho bom porque você, ao mesmo tempo, ele apresentou realmente, como você disse, dados pelos especialistas, né, dados assustadores, caso isso não tivesse ocorrido e caso isso se interrompa. Então, eu não sei se você viu, os números foram absurdos, assim, se nós não estivéssemos em quarentena, nós já estaríamos atingindo um número de contaminados aí de mortos muito grande, entendeu? E se pararmos agora e continuarmos aí numa situação, digamos assim, voltando à normalidade, nós poderemos chegar a números absurdos e terríveis, né, ao mesmo tempo, entendeu? Então, eu acho que foi acertada essa medida, eu acho que os governadores todos devem seguir essa orientação. Do Ceará também, o Camilo Santana voltou atrás também, já estava sendo pressionado para abrir, né? E agora ele recuou porque o número de contaminados no Ceará também já subiu vertiginosamente, já está chegando próximo de São Paulo e do Rio. Então, quer dizer, você tem que tomar essas medidas mais duras no começo para evitar que lá na frente já estamos sentindo os problemas ocorrendo nos hospitais de São Paulo, principalmente, né, que já está ficando congestionado o atendimento, entendeu? Então, se as pessoas bobearem, se as pessoas acharem que já passou 15 dias, já quase 20 dias que nós estamos em quarentena, já deve estar tudo certo. Não está certo coisa nenhuma, é preciso tomar esses cuidados todos para evitar um colapso no sistema de saúde. Essa é a grande sacada da quarentena, porque depois, mais para frente, o atendimento pode ficar adequado à demanda. Hoje não está. Se isso daí subir demais, aí vai ter gente morrendo, infelizmente. Você vê no Equador o que está acontecendo? Não, lá está terrível, cara. Os corpos ficam nas ruas. Estamos usando o caixão de papelão, cara. Então, para você ter uma ideia, infelizmente, claro que não podemos comparar a estrutura do país, de cada país, mas o nosso também não é um país de primeiro mundo. A gente tem que saber que nós somos um país emergente e que temos sérios problemas de saúde. E na capital, por exemplo, na capital de São Paulo, que é a mais moderna do país, uma das mais modernas do mundo, quer dizer, nós estamos já passando por esse problema. Zé, mas sem interromper você, já interrompendo, São Paulo é uma cidade de extremos. O tempo que eu trabalhei lá na Jovem Pan, teve um ano que eu era repórter geral. Então a gente andava lá pelas ruas de São Paulo, muito na região dos Jardins, da Avenida Paulista, que era um público-alvo ali da Jovem Pan. Mas a gente também, Europa, principalmente acompanhando a Irondina naquela campanha de 96, eu fui em muitos bairros. E você pega aquela avenida nordestina, você vai embora, você chega em São Roque e não chega até determinados bairros, lá São Miguel Paulista, porque tem Itaim Bibi, que tinha um homem lá que tinha um carro, então ele passava e Bibi, então virou Itaim Bibi. Mas a gente tem Itaim Paulista, que é muito mais longe. E São Paulo tem esses extremos. Se você comparar a população ali da região dos Jardins, como a gente pega lá no extremo da cidade de Tiradentes, são dois mundos completamente diferentes. Conheço, né? Cidade de Tiradentes, eu fico pensando, Cidade de Tiradentes, eu até comentei com você, quando eu estava na São Paulo Transportes, a gente fazia algumas reuniões lá
na subprefeitura de Cidade Tiradentes, é um mundo lá, cara, é um mundo. Aquilo é coisa impressionante. Quando você chega, você sente o impacto visual, assim, daquela emaranhado de habitações populares nessas questões aí de CDHU, enfim, ali te choca quando você chega naquilo lá, você parece que você está num outro mundo. E se acontecerem coisas lá nessas localidades que você citou também, outras aí, o número pode ser muito grande e o sistema de saúde não vai acudir todo mundo, entendeu? Então, eu digo a modernidade assim, no sentido de você ter hospitais de alto nível, mas eles também já estão entupidos e também já não estão dando conta da demanda e já estão tendo problemas, pessoas perdendo muitas vidas, entendeu? Então é isso que a gente tem que evitar. Eu sou favorável que a quarentena se estenda, ela pode até ser revista, se estender um pouco mais, ele está fazendo gradativamente na expectativa, na esperança de que as pessoas colaborem. Na medida em que a colaboração não vem na medida esperada, né? Na medida que ela não vem, é claro que a quarentena vai se estender e nós vamos ter que passar por problemas econômicos por tabela. Né? Ô Zé, pera só isso aí. Tá esfriando o seu café? Toma mais um golinho do seu café. Deixa eu fazer uma pergunta, você vai responder em 33 segundos hoje, em homenagem a Cristo, 33, Cidade de Cristo. A Maria Olímpio, que estava ansiosa aqui para a chegada do comentarista Balai. Eu gosto de colocar o Zé Balai por último, porque assim a Maria Olímpio assiste o programa inteiro. Fica até o fim do programa, viu, Maria Olímpio? Ela está perguntando se você é a favor de adiar as eleições municipais de 2020. Sim ou não? E não, 30 segundos para comentário. Não, eu já respondi, Maria Olímpio. É o seguinte, a gente não sabe como essa questão vai evoluir, né? Então, se houver adiamento da eleição por 1 mês ou 2 meses, aí por conta do coronavírus, aí a gente vai até achar que está dentro da proposta de calendário, até nesse mesmo ano, os mandatos ficam dentro de um mesmo ano e por conta de um problema grave como esse, se justifica até um adiamento. Agora, prorrogar mandatos eu acho grave, porque depende de uma emenda constitucional e isso daí já pode abrir precedente para outras medidas que possam ser tomadas no sentido de não dar todo o espaço democrático para um país como o nosso. Eu quero dizer o seguinte, em outras palavras, é um passo para um golpe, entendeu? Então eu acho que o adiamento das eleições se justifica, mas a prorrogação dos mandatos eu acho que não. E outra coisa, viu, Zé? Rapidamente, sábado, eu fui lá na Santa Casa, na apresentação do pronto atendimento e guardando todas as distâncias, usando máscara, tudo direitinho lá, estava o ex-prefeito Efaneu Nolasco Godinho. E muito rapidamente, falei, Efaneu, até vamos ligar lá para bater um papo tal, tenho ligado para você, mas seu telefone só dá ocupado, acho que você tá conversando muito, né? Ele deu uma risadinha e tal. Aí eu falei, Efaneu, essa reeleição vai ser adiada, nós vamos fazer em dezembro, vamos fazer em janeiro, ou você acha que vão prorrogar o mandato mais 2 anos aí para quem está no poder e fazer eleição tudo junto para governador, presidente? O Efaneu falou assim, eu acho que vai ser adiada. Na opinião do Efaneu, ele falou assim, os deputados não querem eleição para deputado e eleição para prefeito juntas, porque tem muito deputado que sai candidato a prefeito, se ele ganha, ele já segurou mais 2 anos lá, né? Aí, aqui os 2 que ele queria e tal. E tem muito cara que é candidato a prefeito, não ganha, mas depois, nesse espaço da prefeitura, ele sai como candidato a deputado. Então, o Efaneu, com a experiência dele, como você também tem a sua, ele não acredita em prorrogação de mandato, porque os deputados não querem eleições do Legislativo Federal e Estadual juntas com a eleição municipal, porque eles têm esse espaço para os deputados, Não, tem lógica, claro, mas veja só... Eu só queria saber se uma vez na vida você vai concordar com o Efaneu. Não, já concordou várias vezes. Vai ser difícil, viu? Eu digo o seguinte, a coincidência dos mandatos é ruim.
sob o ponto de vista, não sob o ponto de vista pragmático, como ele falou, que coincide, que o vereador, que o deputado, parará, isso aí, não, coincide, a coincidência dos mandatos, você tira o foco das discussões locais, porque daí vai prevalecer as discussões nacionais e as questões locais ficam em segundo plano. Então é bom que haja essas eleições separadas, porque você tem condições de discutir o seu município nas eleições municipais exclusivamente no município. Agora, se misturar com a eleição presidencial e a eleição de governo do Estado, você acaba realmente deixando o município para um segundo plano e você realmente fica pior que coadjuvante, você fica relegado a um quinto plano aí, entendeu? Então, a prevalência fica sempre sobre a questão federal e a questão estadual. A municipal fica de escanteio. Então, eu acho que a coincidência vai ser muito difícil deles aprovarem realmente. Porém, o adiamento é possível. Eu creio que no mesmo ano, não para o outro ano, que daí já é prorrogação. No mesmo ano, você dá 2 meses ali de adiamento, né? No caso, outubro, novembro, dezembro, que se fosse em dezembro, entendeu? 2 meses que for mais dentro do mesmo ano. Passou do ano, já é uma prorrogação mais problemática, porque vai ter que ir mexer na Constituição, etc. e tal. Ok. Zé, o Alan Vianney, tem uma pergunta para o nosso Zé Balai, o café do Zé tá esfriando lá. Boa tarde, Zé, tudo bom? Não, eu tô tomando café devagarzinho. Tudo bem, querido? E você? Tudo bem, graças a Deus. Então faz a pergunta que a fila, se a fila tá longa, hein? Não, ele vai fazer a pergunta que a fila tá longa aqui hoje, mas eu tô pedindo pro Zé Fernando deixar a distância de 1,5 metro, tá todo mundo dando a distância correta. Hein? Ô Zé, eu gostaria de saber como que você vê a relação do presidente agora, porque com o Dória, com os outros governadores do Brasil, né? Como que você vê essa relação agora? Porque ele diz uma coisa e os governadores dizem outra. E a maioria dos prefeitos estão seguindo os seus governadores. Como que você vê essa relação do presidente com os governadores e prefeitos também, né? Eu sou a favor que os prefeitos sigam seus governadores, porque, principalmente agora aqui em São Paulo, falando exclusivamente do nosso pedaço, eu acho que as medidas que estão sendo propostas pelo governo do Estado são coerentes e são objetivas e estão demonstrando que são eficazes, né? Então, eu acho que os prefeitos devem seguir. O nosso aqui de São Roque, da nossa micro-região aqui, todos estão seguindo as determinações e as orientações do governo do Estado. Agora, o presidente, ele não fica quieto, cara, ele dá uma no cravo e uma na ferradura. Agora ele tá já ameaçando com a caneta aí, que ele falou que a caneta dele vai funcionar, e tem uns caras ali do lado que começam a falar amém, amém, amém. Fica uma coisa cômica até, mas é triste, cara, é trágico até. Então ele deveria ficar assim em consonância com seus assessores, o seu ministro, por exemplo, o ministro da Saúde, que é da área, os assessores da área técnica, ele deveria seguir isso e ficar numa boa com essa turma. Não, ele agora já está achando que o Mandetta pode ser um futuro candidato, que está falando demais, que quer virar estrela. Quer dizer, não está na hora dessa disputa por espaço, quer dizer, dá espaço para o ministro para falar de saúde, cara. Nós estamos num problema seríssimo. É ele quem tem que assumir um certo protagonismo, mais do que qualquer outro ministro, e o da economia também, né? Que pode também já estar abrindo para essas medidas todas, né? Como o Paulo Guedes está fazendo, propondo uma série de medidas aí para auxiliar o povo nessa questão de emergência e nas dificuldades econômicas que estão paralelas ao problema da saúde. Mas eu acho que o presidente, às vezes ele perde a chance de ficar quietinho, cara. Mas os governadores, eu acho que estão fazendo o papel deles, claro, em confronto muitas vezes com as atitudes do presidente, não da área específica, a área de saúde, que vem também dando uma coordenação, aceitando muitas vezes aquilo que os governadores estão fazendo, entendeu? Então, mas ele é meio ciumento, né, meu? Eu não sei, ele parece que qualquer pessoa que ganha um certo protagonismo, ele já está querendo queimar isso porque pode ser um adversário dele lá na frente. Ele está só pensando no eleitoral, cara. Infelizmente, não é o momento de se pensar no eleitoral. Beleza, Zé Balai. Você tem mais uma pergunta, Alan? Não? Então deixa eu só registrar aqui. É o seguinte...
presidente Oscar Verzola, Oscarzinho, presidente de Boca Fechada é um poeta, foi o que o Romário falou pro Pelé, e o Pelé falou assim, olha, que bom como é bonito ser poeta, né? Que bom que ele falou que o calado eu sou um poeta. Poeta é uma coisa bonita. Márcia Conte aqui, vai demitir o Mandetta. Tá mostrando no Datena? O que o Datena tá falando lá? Vamos ver, o Datena hoje de manhã ele entrevistou... Pode ser que caia o Mandetta ainda. Entrevistou o ministro hoje da Educação também, que fez aquela brincadeirinha lá com o personagem do Cebolinha. Né? Depois ele entrou e deu uma declaração pesada, infeliz, dizendo, né, que estão escondendo lá, que ele conhece bem chinês, e está oferecendo tantos respiradores por um preço de custo, é porque eles têm mais para vender depois mais caro. Quer dizer, foi uma coisa ali, bom, sei lá. O Edson da Isa... Terrível, são acusações, né? Vai ter mas é um cara que deveria ficar quieto, né? Tem o Datena aí? Não, tá aqui, ó. O presidente saiu no Globo agora, faz 10 minutos. O presidente decidiu demitir ainda nesta segunda-feira o ministro da Saúde. Quer dizer, vai mandar ainda nessa segunda-feira? Ainda nessa maneira. Segundo o Globo... Já mandou, já caiu. É igual técnico do futebol, lá, tá onde a fumaça fogo. Ele vai pôr mais um militar lá, Vanderlei. Ele vai pôr o da Anvisa. Ele vai pôr o general lá que tá na Anvisa. Ou o Cláudio Guerra lá, aquele que também é a favor de quebrar a quarentena, aquele que então, você conhece, não? Que é médico. Segundo o Globo aqui, ó, ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, é o mais cotado para assumir o cargo. É esse daí. Osmar Terra. Então, ele já... O cara é Terra, você tá chamando ele de Guerra. É porque estamos em guerra, viu? Eles almoçaram hoje junto, então tá na cara que vai ser ele segundo o Globo, a ala militar defende o nome de uma mulher para a pasta. Mas não vai ser, viu? Não vai ser. Eles vão vai bater de frente com os governadores. Você vai ver essa olha, fica o seguinte, e o Dória, vou dizer uma coisa pra você, vamos falar que o Dória vai ser oportunista, não sei o quê, mas se mandar o Mandetta embora hoje, ele contrata o Dória, ele contrata o Mandetta amanhã pra São Paulo. Sem dúvida. É legal que hoje também o Davi Wipe voltou, né? O Davi Wipe voltou. Tá bom, Zé Balaio, acho que deu pra você. O Etelvino Nogueira tá mandando um abraço pra você. Precisamos trazer o Etelvino participar por telefone aqui, falar dos vereadores desse trabalho. Então tá bom aqui, ó. Obrigado às pessoas que... Obrigado, Zé Balaio. Então um grande abraço, Zé Balaio. Valeu. Obrigado você, Vanderlei. Estou sempre à disposição quando você precisar, viu? E um abraço aí para todos que nos acompanham. Ok. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado. Bom, e a polícia deixar. Deixa assim. Fala o seguinte, tem um boletim do Ricardo Rios aí? Pega o boletim do Ricardo Rios, que o Ricardo Rios está gravando boletins com orientações importantes para você que é empresário. Então, questão de financiamento da folha de pagamento, você pode financiar na sua empresa 2 meses da folha de pagamento, mas tem algumas exigências. Você tem que ter um faturamento mínimo e um faturamento máximo lá, tá? Tem que estar entre esses dois valores, o mínimo e o máximo ali, para você fazer esse financiamento. O Ricardo Rios vai dar uma dica para a gente importante, tem sido legal essas orientações do Ricardo Rios. E já a gente volta trazendo mais informações para você. Confira mais um boletim Confi, contabilidade e finanças com quem entende do assunto. E quem entende do assunto é o nosso Ricardo Rios. Fala aí, Ricardinho. Olá, amigos do canal Confi. Voltamos com mais notícias aí nessa crise do coronavírus. E olha só, nós já tínhamos dado essa notícia em primeira mão, já na semana passada, de que o governo federal iria financiar folha de pagamento das empresas por 2 meses. Mas aquilo foi apenas um anúncio feito pelo presidente, não havia ainda ato, e muitos ficaram com dúvidas, até nos escreveram, olha, mas como é que vai funcionar, como é que o banco vai operacionalizar isso e tal. E hoje, 4 de abril, pleno sábado, ontem no finalzinho da noite, saiu aí a medida provisória, olha aqui, ó, 944 de 3 de abril. E ela fala justamente, ela cria todo esse programa trazido pelo presidente Jair Bolsonaro. O programa emergencial de suporte a empregos, esse é o título. Então eu quero passar para vocês as principais informações. Bom, primeiro, está aqui então confirmado de que o programa atende empresas que tiveram receita bruta anual superior a R$ 360 mil e inferior ou igual
a 10 milhões de reais em 2019. Então, você tem que olhar para o faturamento da tua empresa em 2019. Se tiver entre 360 e 10 milhões, você pode pedir o crédito. Olha só, as linhas de créditos abrangerão a totalidade da folha de pagamento do contratante, pelo período de 2 meses, limitadas ao valor equivalente a até 2 vezes o salário mínimo por empregado. Então, você pega o valor do salário mínimo atual, vezes 2, é até isso que o banco vai emprestar de dinheiro por empregado. Tá? Acima disso tem que continuar sendo pago com recursos próprios da empresa. Então, se o salário mínimo hoje, aí, sei lá, vamos chutar aqui R$ 1.100, até R$ 2.200 o empréstimo cobre. Ah, mas um funcionário ganha 3 mil, até 2.200 você vai poder emprestar do banco e 800 você vai ter que fazer o pagamento para ele. Olha só, serão destinadas essas linhas de crédito exclusivamente ao processamento das folhas de pagamento. Então não pode ser usado para outro fim. Para terem acesso às linhas de crédito, as pessoas jurídicas deverão ter sua folha de pagamento processada por instituição financeira participante. Então, a folha de pagamento será processada no banco ou por sistema que o banco vai disponibilizar. Poderão participar do programa todas as instituições financeiras sujeitas ao Banco Central do Brasil. Essa era outra dúvida que me perguntavam. Todos os bancos podem participar, basta que queiram, mas todos podem. Então não está limitado aos bancos oficiais ou a um ou outro banco privado. Qualquer banco que quiser pode fazer. Bom, olha só, as empresas que contratarem essas linhas de crédito terão que ter as seguintes obrigações. Primeiro, fornecer informações verídicas. Segundo, não utilizar os recursos para finalidade distinta do pagamento de salários. E não rescindir, atenção agora, sem justa causa, o contrato de trabalho de seus empregados no período compreendido entre a data de contratação da linha de crédito e o 60º dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito. Então, veja, vamos supor que você contratou agora esse financiamento, recebeu, e ele é por 2 meses, então vai servir para maio e para junho. Você recebeu a última parcela em junho, no dia 5 de junho, lá para pagar sua folha, 5º dia útil, você não pode mandar nenhum funcionário embora, sem justa causa, até o 5º dia útil de agosto, né? 60 dias depois do recebimento da última parcela. Que mais importante aqui, ó. As instituições financeiras participantes do Programa Emergencial de Suporte a Empregos deverão assegurar que os recursos sejam utilizados para o processamento da folha. Então, vai caber ao banco a fiscalização e o cumprimento dessa exigência para que a empresa não use recurso para outras coisas. Na operação de crédito contratada no âmbito do Programa Emergencial de Suporte, 15% de cada financiamento será custeado com recursos próprios dos bancos e 85% com recursos próprios da União. No caso de risco de inadimplemento, a mesma coisa. O banco assume as perdas decorrentes nessa proporção dela e o governo na dele. Então, o dinheiro do financiamento, 85% vai vir do governo e 15% dos bancos. As instituições financeiras participantes poderão formalizar operações de crédito até 30 de junho. Então, observem bem, você tem até 30 de junho para pedir esse crédito no banco. Então, se você tem intenção de fazer, já quer fazer para os próximos 2 meses, já faça já, maio e junho. A taxa de juros é de 3,75% ao ano sobre o valor concedido. 3,75% ao ano. É um juros muito bom. O prazo para pagar é de 36 meses. A empresa pega o dinheiro e tem 36 meses para pagar esses financiamentos desses 2 meses de folha. E tem carência de 6 meses para início de pagamento, com capitalização de juros nesse período. Então você pega agora o financiamento para sua folha de maio. Você vai começar a pagar a partir de novembro, em 36 parcelas.
capitalizando juros desde agora, de maio, 3,75% ao ano. Outra coisa importante, o governo está dispensando as empresas de apresentar qualquer tipo de certidão negativa de débitos para esta operação. Então, se você está com dívida, está devendo imposto e fala, bom, eu não vou conseguir, o governo liberou, falou, olha, não precisa apresentar, estão dispensados de apresentar várias certidões negativas aqui de ordem trabalhista, né? Então, não precisarão ser apresentadas. Bom, como é que vai funcionar? A União vai transferir para o BNDES 34 bilhões de reais e é o BNDES que vai ser o agente financeiro que vai operacionalizar todo esse sistema junto às instituições financeiras, os outros bancos. Tá bom? Então, é o BNDES que vai fazer a operação junto aos bancos. E mais, compete aqui, o BNDES vai regulamentar os aspectos operacionais referente ao protocolo das operações de crédito. Então você que está aí, mas e como é que vai funcionar isso? Aguarde, porque não sabemos. O BNDES vai soltar o protocolo, vai soltar os aspectos operacionais de como protocolar o pedido. Vá conversando com o seu gerente de banco, que eles têm informação mais rápido. E por último, compete aqui ao Banco Central fiscalizar o cumprimento pelas instituições financeiras das condições estabelecidas e ao Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, no âmbito de suas competências, poderão disciplinar aspectos necessários para operacionalizar, fiscalizar as instituições financeiras. Tá bem? Então, aqui a gente esclareceu algumas dúvidas, né? Porém, ainda fica, mas como é que isso vai funcionar na prática? Está escrito aqui que vai ser processado por sistema do banco, mas ainda não temos a informação de como isso vai funcionar na prática. Mas agora já é um ato, já tem uma medida provisória e já tem as principais regras. Medida provisória 944 de 3 de abril de 2020. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para continuar recebendo. Opa, obrigado Ricardo Rios, já vou ativar o sininho aqui, já dei umas badaladas lá. Obrigado Ricardo Rios e você pode conferir também no YouTube, no canal Confi, Contabilidade e Finanças com quem entende do assunto, com o Ricardo Rios e com o José Carlos Marion, tá bom? Obrigado e a gente tá colocando o nosso site também. Deixa eu ver quem tá mandando mensagem aqui pra gente aqui, deixa eu ver aqui, a Marília Olímpio, nossa, não acredito que o Bolsonaro fez isso. Estão falando da possibilidade do Mandetta ser demitido, né? Maria Olímpio, o Bolsonaro pode se preparar. Próximas eleições ele não entra. Postura antiprofissional, lamentável. Que agora começam opiniões. Tenho certeza que o Dória vai sondar tal. Meu amigo Ronaldo Alves também está acompanhando. O Silva Neto está acompanhando. Eu estava dando uma olhada aqui está tendo panelaço em São Paulo. Porque tem gente já batendo panela contra a possível demissão do Mandetta. Você vê? Agora tudo virou panelaço. Agora virou tudo panelaço. Mas vamos conversar aqui com a... Até pro Big Brother, pra saída lá do Prior, teve panelaço? Teve panelaço? Todo mundo na panela agora, né? Bom, deixa eu falar aqui com a Simone Jude, que aliás, Simone Jude, que é tema pra você, viu, Simone Jude, que é na coluna São Roquices. Quando é que surgiu essa história de bater panela? O pessoal batia panela porque tava faltando comida, né? Precisamos fazer um levantamento histórico disso daí, você que gosta desse tipo de frases populares, né? Bater panela. Boa tarde, Simone Júdica, tudo bem? Boa tarde, Wander. Boa tarde, Guilherme, Alain. Boa tarde aos nossos comentaristas, aos nossos internautas. Pois é, olha, é um tema interessante aqui para a coluna São Roquices. Já estou anotando aqui para colocar na nossa lista. Pode deixar, vamos descobrir a origem da bateção de panelas. Eu creio que não é no Brasil. É um costume importado. Porque a gente tem muita frase aí, né? Tirar o cavalinho da chuva, né? Isso, tem uma série de frases, de ditados, e por trás dessas frases, desses ditados, sempre existe um fato histórico, alguma situação que gerou, né, esse tipo de comentário e acabou sendo incorporado depois ao vocabulário e à cultura popular. Acabou em pizza, o Milton Neves conta que foi uma reunião lá no Palmeiras, os palestrinos brigando, e depois que teve toda aquela confusão, acabou lá a discussão, foram comer uma pizza, né? Tudo acabou em pizza, vem daí esse termo, né? Santinha do pau oco, né? Porque diz que era oco, santo, e o pessoal escondia dinheiro, ouro dentro, né? A imagem era oca e eles escondiam dinheiro e ouro dentro.
Então, todas essas expressões populares, elas têm uma história por trás, e geralmente são histórias bem curiosas, histórias bem interessantes que vale a pena realmente procurar saber. Mas eu já vou colocar aqui na nossa lista, e com certeza vai ser tema da coluna São Roquices. Eu tenho um livro, né? Se eu achar no meio da minha biblioteca, né? Que todo mundo está mostrando biblioteca hoje, né? A hora que entra para fazer Skype é biblioteca. Cadê a foto da nossa biblioteca? Tá aí? Precisa ver se a biblioteca é de verdade ou se é fake. Porque eu também tenho uns livrinhos em casa, mas eu não li só 4, 5. Mas eu tenho um do Mário Prata. Que eu comprei, cronista. inclusive, quando eu comprei, escreveu Estúpido Cupido, novela também. E aí... Ele era cronista do Estadão, foi cronista durante muitos anos do Estadão. Olha, eu não sei se Simone já tem o retorno de imagem, eu também estou falando com a minha biblioteca aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, por enquanto estou vendo a Praça da Matriz. Então, mas você já vai ver a minha biblioteca também. Circulando. Então, mas deixa a imagem comigo que vai mostrar, porque eu tenho um livro que ele fala Sebastiana vai com as outras, é o nome do livro, e se eu não estou enganado é o Mário Prata mesmo, ele vai explicando cada significado, é bem legal. Diga, Alan. Tem o Maria vai com as outras, né? Maria vai com as outras? Não, acho que é o seguinte, eu troquei tudo, Sebastiana faz tudo e Maria vai com as outras, eu tô trocando aí. Quando você falou Sebastiana vai com as outras, eu pensei que talvez ele houvesse feito uma analogia com a Maria vai com as outras. Achei. Não, pode deixar a biblioteca, mas eu troquei aí. Agora eu fiz uma aqui, eu troquei alhos por bugalhos. Isso. Wander. Então, Simone, qual é o tema que você gostaria de falar? Olha, a gente tá falando que tem muita gente na rua, mas você quer pegar para outro lado. Você acha que tem muito carro na rua, Simone? Não, eu quero falar outra coisa sobre os carros. Então também errei tudo. É que como eu estou... Não vou fazer, mas aquele curso de adivinhação não deu certo. Não, viu, Wander, como eu estou recolhida aqui no recesso do meu lar, na medida do quanto isso é possível, porque, como você sabe, os nossos internautas sabem, porque eu já tenho dito aqui, eu estou tentando auxiliar alguns idosos, então por isso às vezes eu saio. Mas, então por isso que eu não posso mostrar a biblioteca, mas você sabe, você já foi ao meu escritório algumas vezes, lá existe uma estante dessa no fundo e os livros são de verdade. Não, você tem muitos livros, mas com outro detalhe, você leu os livros que estão na sua biblioteca, né? Ah, sim, falta alguns ainda, mas a maioria já foi lida. Qual o seu escritor predileto, Simone? Desculpa, não ouvi. Qual o seu escritor preferido? Então, depende. Como cronista, o meu escritor favorito é Humberto de Campos. Ele é um cronista já falecido há muitos anos. Viu? Mas depois que ele morreu, ele continuou escrevendo. Tem uma série de livros espíritas, eu não sei se foi com Chico Xavier, que depois deu até uma briga da família. Tem uma briga judicial, tem um porque os livros... A psicografia no Banco dos Réus. Porque depois ele... Então se diz que se atribui ao espírito dele, mas na verdade é uma questão extremamente delicada, né? Porque não... Como que se vai provar um negócio desse? Então foi feito esse livro para que se reconhecesse, esse processo judicial, para que se reconhecesse a autoria, e existe também com relação ao Victor Hugo, o escritor francês também, uma disputa que houve nesse sentido. Tá, mas você prefere Humberto de Campos em vida ou além túmulo? Em vida. E quem mais? Então, Humberto de Campos, você estava explicando. Enquanto cronista, isso, que escreveu nos jornais do Rio de Janeiro. E hoje nós temos grandes cronistas também, que vieram, né, ao longo do tempo. O Rubem Braga é um cronista fantástico também. E hoje, um dos grandes cronistas que nós temos hoje é o Inácio de Loyola Brandão. Que você teve a oportunidade de entrevistá-lo aqui em São Roque. Isso, ele veio a São Roque 2 vezes e recentemente, agora no ano passado, ele foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. É um grande cronista também. Ele tem um livro, eu para guardar títulos é uma coisa, mas acho que chama-se A Altura e a Largura do Nada, onde ele faz crônicas falando da cidade de Araraquara, onde ele nasceu. Isso, ele é de lá. E aí ele fala inclusive da dona Ruth Cardoso, fala do sobrenome dela, Vilaça, de quanto ele fez a biografia, acho que da dona Ruth, e ele conta como era a infância,
como foi a infância e momentos dele, quando o Santos de Pelé ia jogar contra a Ferroviária. Eu acho que a altura e a largura do nada, Inácio de Loyola Brandão, ele conta nessas crônicas falando da sua Araraquara. Se nós temos as São Roquices, Araraquara, Duri, as Araraquarices. É mais ou menos isso. Não é muito simples de falar, São Roquices é mais fácil. Mas o que você queria falar dos carros que eu não deixei? Então, eu queria falar o seguinte, até talvez eu falando dos carros seja uma coisa meio estranha, porque se tem um assunto sobre o qual eu não entendo, é carro. Mas hoje, nessa minha atividade de auxiliar os idosos, me foi feita uma solicitação que não seria possível realizar a pé. Então, eu fui pegar o carro, e meu carro estava desde terça-feira passada parado. E aí o carro não ligou. A bateria acabou descarregando. E daí, em função disso, como eu precisaria mesmo sair de carro, eu precisei chamar uma pessoa da área para fazer ali executar os exames e os cuidados. E aí ele me disse o seguinte, que é importante, quando as pessoas não estão utilizando os carros, ligar o carro. Então fica esse registro para os nossos ouvintes e internautas que, desavisados como eu, acabam deixando o carro parado na garagem e aí podem correr esse mesmo risco. E nesse meu caso de hoje, o que eu precisava fazer fora não era nada numa situação de urgência, de emergência. Mas nesses tempos em que a qualquer momento as pessoas podem adoecer e é preciso correr às vezes para acudir alguém, então é importante as pessoas não se descuidarem disso, não fazerem o mesmo que eu fiz. Fecha o carro e larga lá. Não, então é importante que as pessoas tenham esse cuidado de fazer o carro funcionar e não tem que ser desculpa para ficar saindo. Então são duas coisas diferentes. Mas tem que dar uma ligadinha lá. As pessoas terem essa cautela de ligar o carro. Não, isso realmente então, não, eu se queria tem algumas... falar sobre carro. São pequenas coisas da nossa rotina que estão alteradas. Porque normalmente nós acabamos, pelo menos durante a semana, utilizando o carro para trabalhar, enfim, para realizar as atividades do nosso dia a dia. Agora, nessa situação toda, eu fico observando quantas coisas estão diferentes. E às vezes nós nos surpreendemos, né? Como foi o que aconteceu hoje. Não, e tem outras coisas que a gente tem que tomar, mesmo lá o pessoal que fechou a empresa, né? Tem que ir lá, tem que tomar cuidado, ver se ficou, tem que olhar de vez em quando lá, porque se ficou uma torneira vazando lá, de repente vai alagar tudo, tem uma luz acesa, coisas que eram ali corriqueiras que você estava sempre acompanhando, né? E que hoje a gente mudou a rotina, né? Então, a situação fez com que todos nós mudássemos a nossa rotina, né? De uma maneira ou de outra, todos nós estamos com a vida diferente. Mesmo aqueles que estão trabalhando, que nas funções que são essenciais, que não pararam, mesmo essas pessoas têm uma rotina alterada. E quanto mais quem teve que mudar tudo. Então, acho que esse cuidado é importante. Se eu tivesse tido esse cuidado, essa preocupação, eu não teria tido o problema hoje. Então, que hoje em dia não pode nem empurrar carro mais, né? Antes a gente dava um tranco no carro e pegava, hoje você não pode tirar gasolina mais, então as coisas... Não, a injeção eletrônica não dá mais pra dar tranco. Né? Não dá mais tranco. Não, pode dar, mas dá problema, né? Não pode o que a gente empurrava de carro, passava, alguém pedia ajuda a empurrar carro, tal. Simone, só pra... Agora não pode mais. E aí eu até quero aproveitar e deixar um abraço aqui pro... Pode falar quem atendeu você, quem que atendeu você? O Stanley Pereira. Quem? Ele tem a oficina Stanley Pereira. Ele tem a oficina ali na Rua Comendador Inocêncio, a oficina está fechada, ele não pode trabalhar, mas ele está atendendo as pessoas que já são clientes dele e outras pessoas. Então fica até a minha recomendação. Ele trabalha com a parte elétrica e é um profissional de confiança. Não, muito trabalha bem. De maneira correta e me atendeu prontamente. Foi super gentil, super atencioso. Aliás, como todas as outras vezes em que eu, meu marido e outras pessoas que nós já indicamos falam a respeito do trabalho dele, da pessoa dele. Você vê, a doutora Simone aprendeu rapidinho. Manda um alô lá, quando a gente manda um alô, te mandar um alô para a oficina. Espero que ele tenha. Fala, faz aí, capricha aí, pô, vou mandar um alô pra você, amanhã vai lotar aqui. Deixa eu só pegar a manchete aqui do nosso Alan Vianney. Mas, e o Mandetta? Vai ser demitido, não vai? Que o Alan tem uma informação quente aqui. O que estão falando aí, Alan? Segundo o Datena aqui, que é uma fonte confiável, né? Hoje o ministro não cai. Hoje? E os próprios repórteres já confirmaram com algumas pessoas que estavam na reunião que hoje o Mandetta não cai. Então usando hoje? Hoje. Amanhã?
Não, falaram que até acabar a crise ele não cai. Tá. Até o momento, ele é o ministro. Como a gente... Então vamos ver, eu acho que a gente se tiver uma mudança de ministro agora, eu acho que não vai ser muito legal para o Bolsonaro não, viu, Simone? Também acho. Então, eu acho extremamente complicado, porque, pelo menos, pelo que se observa de toda essa conduta, essa postura do ministro Mandetta, ele mostra muita segurança no que ele fala e no que ele faz e no que ele orienta. E as orientações dele, quando nós comparamos com orientações que vêm da própria Organização Mundial da Saúde, dos países que têm um histórico de muito mais preparo do que o Brasil para lidar com crises e com todo tipo de situação, ele está em consonância com tudo isso. Então, o que é admirável, no sentido negativo, é a postura do presidente Jair Bolsonaro contrariando a ciência. Porque cada um, como diz o ditado, nós falamos sobre os ditados, as expressões, tem aquela também que diz que cada macaco no seu galho. Então, o presidente Jair Bolsonaro não é um homem que tem conhecimentos na área da saúde para poder contrariar a palavra não só de especialistas, mas de pessoas que estão voltadas unicamente para esse problema, buscando soluções, procurando os melhores caminhos para que essas curvas do contágio não avancem. Então, eu acho muito complicada essa postura dele, e até estava me lembrando que tem uma frase lá no livro de Provérbios da Bíblia, que é uma frase que eu acho que cabe assim, de maneira bem oportuna, né? Que diz assim, que até o tolo, quando se cala, passa por sábio. E o que fecha a sua boca é tido por entendido. Então, em certas horas, a melhor coisa que a pessoa faz é ficar de boca fechada e deixar quem realmente entende do assunto, quem sabe falar. Então, como é que chama? Só repete para mim que eu só pedi. Quem que se cala é o vento? Até o tolo. O tolo. Perdão. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, é considerado sábio. E aquele que fecha a sua boca é tido por entendido. Uhum. Então, não estou chamando o presidente de tolo, mas estou dizendo que até um tolo sabe a hora de ficar de boca fechada. E que aí ele parece sábio. Então, o ideal em certas horas é realmente ficar calado e deixar quem entende do assunto falar e tomar a direção. Então é o seguinte, eu achei que agora, até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Isso. E o que cerra os lábios é tido por entendido. Provérbios, de quem que é? Você tem o número? São os provérbios de Salomão, né? O rei Salomão que escreveu. É lá no capítulo 17 do livro de Provérbios. Capítulo 17, versículo 28. Verso 28. O certo é verso ou versículo? Tanto faz. As duas palavras são corretas. Que a gente sempre mais como um versículo. Então tá aí essa frase. Então isso daí se vê. E o que eu mais quero, olha, quero que o Bolsonaro dê certo, que o Dória dê certo, que o Cláudio Góes dê certo, que o Peixinho dê certo. Nossa que a gente torce para que tudo dê certo. Exatamente. Para todos, né? Primeiro para todos. Com certeza. Então, mais algum detalhe, Alan? Não, só esse só mesmo. Felizmente, né, acho que todo mundo segue as regras do Mandetta, todo mundo acho que não tem dúvidas do cargo que ele ocupa, e espero que o Bolsonaro tenha sensibilidade de deixá-lo no cargo, né? Eu creio que no momento a melhor decisão que ele pode tomar é essa, e até porque, pelo que se observa, até eu nem havia visto esses panelaços aí que já estão começando a acontecer, que você citou logo no início da nossa conversa, Wander, mas além de todo o problema, se o sucessor do Mandetta acabar com a postura do isolamento, que eu creio que a ideia de que o Mandetta seja trocado é justamente para que isso aconteça. Então, isso vai começar a gerar uma série de problemas de ordem política também. E eu creio que no momento que menos nós precisamos é desse tipo de problema. Eu acho que é momento das pessoas ficarem centradas em resolver ou amenizar essa situação da pandemia, e não ficarem em disputas pessoais, aí atrás de picuinhas, de disputas políticas. E o Osmar Terra, né, que já aparecia com o nome cotado,
o Terra já esteve, né, no Ministério, né? Como é que foi aqui? Bolsonaro demitiu os martelos do Ministério da Economia, da Economia. Para abrigar o Onyx Lorenzoni, né, na Casa Civil. Então a gente já teve essa mudança aí. Simone, obrigado pela sua participação. Faltou mais algum detalhe que o Zé Fernando já está na fila aí. Não, eu agradeço. Agradeço a atenção sua, do Alan, do Guilherme, dos nossos internautas, sempre gentis, atenciosos, deixando mensagens. A Marília, também sempre deixando mensagens ali para mim, agradeço também. E é isso, vamos continuar observando de dentro de casa. E amanhã nós voltamos. Opa, a gente que agradece, está sendo muito legal ter essa participação da Simone, fazendo seu comentário, um olhar com questão jurídica, mas também um olhar das coisas da cidade, sempre observando as coisas da cidade. O Zé Balaio pegando mais esse aspecto político, o Alan registrando as coisas da cidade. Teve um acidente feio de carro aí que o Alan já vai falar também ontem de manhã. E o Zé Fernando já vem com as dicas culturais também. Obrigado, Simone. Tá certo, então. Obrigada a vocês. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Ok, obrigado aí. Bom, Zé Fernando, vem aí? Zé Fernando, lá. Hã? Faz o carro de polícia, senão eu vou deixando você por último aqui. Vamos ajeitando o Zé Fernando ali. Ele tá ajeitando o Zé Fernando, ele tá preparando, penteando o cabelo. Fazendo aquele fundo dele, né? Fundo, tá? Você tem a capa do site vanderluiz.com.br? Tá na capa essa notícia ou já rodou? Tá na capa. Então vai falando. Ontem de manhã... No último domingo, dia 5, né? 4 jovens sofreram um acidente na rua Alfredo Salvetti, né, Wander, que é na região central de São Roque. Segundo a polícia militar, eles estavam em um churrasco, aí decidiram ir na padaria tomar um café. Mas deixa eu perguntar, né? Cada um faz o que quer, mas a gente tá vendo um momento, quer dizer, eles estavam num churrasco. Segundo informações da polícia. E a gente não tá no momento para churrasco. E de madrugada, aí eles estavam seguindo para a padaria ali Colonial, que é 24 horas, segundo informações, e teve uma pancada muito feia ali, próximo ao nosso centro de saúde ali, né? O motorista perdeu o controle do veículo e acabou se chocando com uma árvore, né? No impacto, Wander, dos jovens, né, bateu com a cabeça, foi resgatado em coma e levado para o Hospital Regional de Sorocaba. E esse é homem ou mulher? Todos homens que estavam no carro. Todos homens no carro? Todos amigos, né? O motorista foi levado para a delegacia, onde foi realizados exames, depois na Santa Casa. O laudo vai sair daqui 30 dias, se ele estava embriagado ou não. O veículo, acho que tem a foto, ficou totalmente destruído, ainda segundo a polícia. Deu PT, né? E felizmente, vamos rezar para a foto do carro. Olha, tá ali a foto. Então clica aí. Jovem fica em coma após acidente. E agora? Então, olha só o jeito que ficou o carro. Quer dizer, ele bateu numa árvore. Bateu. Olha, mas olha o estado que ficou. Eu não consigo identificar o modelo. Um Gol G5, né? É um Gol aí? Preto, isso. Um Gol G5. Caramba, olha as portas, PT, cara. Né? Tudo bem, depois ali, o que sempre fala, depois às vezes para retirar a pessoa, sim. Você acaba cortando e tal. Puxando. Pode ser que tenha ocorrido isso, eu não sei. Mas olha só o jeito que ficou o carro. Pegou fogo, porque parece que ali tá... Não chegou a pegar fogo. Parece que ele fica ali... Acho que de retorcer mesmo, né, Wander? Nossa, estourou toda a pintura. E a gente tinha informado antes no site vai descendo, como eu falo, vai subindo a notícia pra gente ver. Que o motorista havia sido preso, a gente corrigiu a informação, ele não foi preso, foi detido, passou por os exames, daqui 30 dias tem o exame toxicológico, o resultado, né? Então é isso que funciona, ele foi para a delegacia, sim. Prestou depoimento, foi liberado e foi até a Santa Casa, né? Porque a polícia leva para fazer o exame de sangue para ver se tem teor alcoólico e o resultado sai daqui 30 dias. Mas corrigindo a informação que a gente deu mais cedo, ele não chegou a ser preso, tá? Não ficou na cadeia, só foi detido e passou por os exames e a gente daqui 30 dias recebe o resultado. Agora torcer pro menino que está internado, que tá em coma, porque a intenção acho que quando você sai, você nunca pensa que vai acontecer de jeito nenhum, alguma desgraça. Acho que se tiver errado tem que ser punido, né, segundo a justiça, mas acho que a intenção, ninguém tem intenção de machucar ninguém. Vamos torcer pro jovem sair desse coma, que dê tudo certo. Não, realmente essa a nossa expectativa, mas que pancada, hein, cara? Que pancada. Foi de madrugada, assim? Não, foi no comecinho da manhã, Wander. Acho que ali acho que tem aquela curvinha que você pega pra...
sentido calçadão, você desce Alfredo Salvetti, ou você vai sentido padaria e vira à esquerda. Acho que foi então ali que você eles desce perderam. lá no antigo abrigo, em frente ao Jornal Democrata, ali era a Isso. Praça das Bandeiras, ou da Bandeira, depois chama-se hoje Praça Heitor Ali foi Bocato. rodoviária já? Ali era um abrigo de ônibus que a gente chamava, o famoso abrigo, tinha o Bar do Odilon ali, né? E ali durante muito tempo funcionou como abrigo de ônibus, os ônibus municipais passavam por ali. E depois mudou de nome, uma justa homenagem ao Rino Bocato, né? Um dos diretores do jornal Democrata, foi prefeito da nossa São Roque. E depois você vai descendo ali a ladeira Aracaí. E aí você tem ali você tem a opção de entrar à esquerda para Henrique Delaco ou seguir em frente. Então eles seguiram em frente e deram uma cacetada. Na árvore. Porra, Perdeu o controle do veículo e acabou se chocando. Felizmente, claro, tem o jovem coma, mas nenhum outro carro foi atingido, né, Vander? Ninguém, não teve outras pessoas envolvidas. Torcer para esse jovem sair do coma e que dê tudo certo. É isso aí. Zé Fernando Rabechini está ok? Ainda não, está fazendo contato com o Zé Fernando Rabechini, ele vai falar do fim de semana das atividades. Tem mais algum registro que... Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer diga. Que o MEC liberou a formatura dos profissionais da saúde, né? Antecipar a formatura, Vander, acho que está no nosso site. Também está lá no site, então está antecipando. Por enquanto é só para estudantes de universidades federais. Então o MEC autoriza antecipar formaturas de alunos, está lá no nosso site. Se você entrar lá também, o Tribunal de Contas orienta municípios em estado de calamidade pública. Mairink, microempreendedor individual, poderá entregar a declaração até 30 de junho, foi prorrogado. E eu tenho uma notícia que eu coloquei lá no meu site também, que interessa para os comerciantes, né? Proprietários de imóveis vão ficar um pouco mais preocupados, mas a gente teve na semana passada a 22ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, autorizou na quinta-feira a redução do valor do aluguel pago por um restaurante, em virtude da atual crise ocasionada pela Covid-19. Então, dessa forma, a empresa efetuará pagamentos relativos a 30% do valor original do aluguel, que corresponde a R$ 9.170. Caramba, era um imóvel bem alto, né? Então, 30 por 1, pegar aqui, um imóvel em torno de R$30 mil, né? E aí a decisão do juiz Fernando Henrique de Oliveira Biocati, que concedeu a redução do valor de aluguel pago por restaurante em virtude da atual crise ocasionada pela Covid-19, também está lá no nosso site, além de outras informações. Zé Fernando? O Zé Fernando. Ô Zé Fernando, você lembra do show de calouros que o Silvio Santos falava? Desce o pitinini, é coisa nossa. Não. Não, é que mudou. É que antes era assim. É que era o seguinte. É que depois veio essa daí, mas antes sim. Desce o pitinini, é coisa nossa. Lembra que tinha? Você lembra do show de calouros, Zé Fernando? Muito pouco. Eu ia no Paulistano assistir o campeonato de São Roque. Deixa eu pedir só o seguinte, tem uma luz bem na sua cabeça aí, eu pedi pra você esconder essa luz na cortina aí, ó, que ela tá dando... Eu sei que tem uma luz aí, se você conseguir esconder, dar uma puxada na cortina ou ficar com a cabeça aí, só para não ficar esse farol aí. Vai dizer que você não assistiu o Silvio Santos. Vai vir com aquela história que, você viu ontem no Silvio Santos o Aguinaldo Timóteo? Não, olha, eu vi porque a hora que eu estava passando para ir sair, minha mãe estava assistindo o outro que falava, eu vi realmente aquela entrevista do Odair José, porque a hora que eu estava passando, a empregada lá de casa estava assistindo. Para com essa conversa, Zé Fernando. Todo mundo assistia Silvio Santos, Zé Fernando. Você assistia o Silvio Santos domingo o dia inteiro. Eu ia assistir Grêmio Paulistano, Grêmio Campininha. Eu não ficava muito em casa nos domingos. À tarde, né? E quando não tinha jogo nenhum, nós íamos no Grêmio jogar nosso futebol. Então eu assistia muito pouco, não vou dizer que nunca assisti, mas muito pouquinho. Muito pouco mesmo. Cuidado. Viu muito. Agora a gente tem muitas opções, né? Aliás, até tem uma informação que a Rede Globo está conseguindo índices de audiência, uma audiência bem elevada, audiências que a Rede Globo não tinha nos últimos tempos, né? E ela está conseguindo aí por conta desse trabalho jornalístico aí do combate à Covid. Agora me diga uma coisa, Fernando, o que você tem de dica cultural? O que você ficou assistindo no fim de semana aí que você quer recomendar para os nossos amigos? Olha, viu, Ivander? Até Jaspion tá dando audiência, viu?
Já, na Bandeirantes está indo bem o Jaspion. Nossa, tá enorme. Segundo os sites aqui, até o Jaspion, a turma tá um pouquinho cansada. Eu faço o seguinte, eu assisto, ouço um pouco de manhã, um pouco à tardezinha, porque depois eles repetem a mesma coisa o dia inteiro. O dia inteiro a mesma coisa. Mas eu acho que tem que ser assim, tem que dar informação. Bom, não, o Jaspion e tem o Ultra Seven. Aliás, eu estava lembrando de um episódio. Tem um outro também, não sei se é Jaspion mais um. Não sei se é o Ultra Seven, pode ser. Quem mais está passando? Está passando o Jaspion e quem mais? Jaspion fez sucesso na TV Manchete. Jaspion, Changeman. E tem o detalhe, tinha Ultra Seven. Jiraiya. Ultraman, Jiraiya. Jaspion e Jiraiya. Eu assisti a Ultra Seven, passava na TV Tupi, Canal 4 São Paulo, e Ultra Seven ele colocava um óculos assim no olho, não, colocava o óculos na cabeça o burro, né, lógico que era no olho, né, ele colocava um óculos aqui, né, colocava o óculos e ele se transformava lá no Ultra Seven, e ele sempre ficava gigantão para enfrentar os monstros. Mas eu lembro de um episódio, eu vou até tentar achar isso daí, que o Jaspion ficou pequeno, que o Ultra Seven ficou pequenininho, e ele entrou no corpo de uma criança, não sei se era uma menininha tal, pelo nariz, porque essa criança tinha um vírus. E ele entrou pequenininho, ele foi lá, lutou contra o vírus dentro do corpo da criança, e eu até tava lembrando outro dia, eu falei, caramba, será que nós vamos, se tivesse um Ultra Seven pequenininho pra entrar lá e pá! Derrubar esse vírus aí, né? Eu tava lembrando desse episódio do Ultra Seven. Vou ver até se eu consigo achar. Esse episódio japonês fazia muito sucesso, né, Zé Fernando? Eles faziam, né? Teve, não sei se você talvez não lembre, mas tinha National Kid. Nossa Senhora! Era uma audiência enorme. Mesmo um outro Jiraiya que teve antes desse famoso aí, eram audiências grandes, enormes, e os atores morreram tudo de fome, porque eles eram amador, faziam de graça e morreram depois tudo de fome. Lá no Japão eles trabalhavam baratinho? Eles faziam de graça, era jovens que iam lá com a turminha deles, lá o Japão após guerra e tal, aqueles problemas todos lá, e eles não se tornaram atores famosos, não morreram de fome, morreriam se precisassem trabalhar no cinema, na televisão, mas... Viu, e você assistiu aqui no Brasil o Capitão 7? Sim, Capitão Seven, né? Sete, porque é brasileiro, né? É brasileiro mesmo, pô. Não para com o inglês. Seven é o Ultra Seven. Então, mas o Capitão 7. É o Capitão 7, né? Tem razão. Viu? O Capitão 7, eu até tava procurando o nome dele aqui. O Capitão 7 é criado em 54 pela TV Record por Rubem Biafora. E o ator mineiro Aires Campos, que na época tinha um físico de atleta, era o protagonista. E o pessoal contava uma história para mim lá na Jovem Pan, o seu Tuta contava essa história, histórias maravilhosas que o seu Tuta contou, e a gente tinha um medo muito grande que essas histórias se perdessem. E um dia ele tomou a iniciativa e o Zé Neumann de Pinto redigiu, e o seu Tuta escreveu o livro Ninguém Faz Sucesso Sozinho. E colocou as histórias, aquelas histórias que ele contava pra gente ali na mesa de esportes da Jovem Pan, que a gente tinha muito medo que essas histórias se perdessem, né? E aí ele contou e fez, e Ninguém Faz Sucesso Sozinho. Ele fez o livro e colocou o nome de todos os funcionários que passaram, né, pela Jovem Pan, tal, colocou o nome de todo mundo, e eu fiquei muito feliz quando fui no lançamento e ver que entre os nomes de tanta gente lá, tinha o meu nome também, então foi uma coisa realmente muito gratificante. Eu lembro que quando saiu o livro da Jovem Pan, 50 anos da Jovem Pan, que o Álvaro Alves de Faria escreveu, que depois eu conheci na redação da Jovem Pan, e tinha lá que quem ajudou o Álvaro Alves de Faria a fazer o livro, fazendo entrevistas e tal, e ajudou lá, junto com outros colaboradores, Fabrício Batalini, que quando entrei na Jovem Pan ele ia trabalhar todo dia de agasalho e com um coletinho azul. Hoje ele está lá apresentando junto com a Ana Maria. Grande Batalini, né? Grande, tem a história, Fabrício Batalini. E aí eu, quando li aquele livro de 50, falei, nossa, que história maravilhosa, gostaria de um dia participar disso daí, né? E depois, como é a vida, fui trabalhar na Jovem Pan, e quando o seu Tuta escreveu o livro, e ele autografou o livro, né? E eu fui lá e tinha meu nome, né? Aliás, o seu Tuta fez uma dedicatória lá que me emocionou muito, porque nós tivemos lá na Jovem Pan grandes locutores e plantões esportivos, né? Começou com o Narciso Vernizzi, e depois tanta gente foi plantão esportivo, gente assim, ó,
Zé Nelo Marques, Fausto Silva, Milton Neves, nossa, tanta... E o seu Tuta na dedicatória, né? Com cuidado no que eu vou falar agora, porque Zé Nelo Marques, fantástico, nossa, fez muito mais coisa do que eu no rádio, mas ali no plantão esportivo, o seu Tuta, Fausto Silva, Milton Neves, tá? Mas ele colocou assim, o melhor plantão esportivo da Rádio Jovem Pan. Isso é uma coisa que eu guardo como um troféu lá do seu Tuta. Mas que o seu Tuta contava uma história pra gente do Capitão 7, eu botei você no ar só pra você ouvir a história. E aí, tinha o seguinte, o Capitão 7 era ao vivo. E aí o Capitão 7 tinha que pegar o bandido e arrebentar com o bandido. Mas era aquela luta combinada, né? Pô. Então, não, mas ele pegava o bandido, então vinha aqui o bandido, que era fortão, e ele ia jogar. Só que sempre tem aqueles caras que gostam de uma historinha. E chegaram pro bandido, que fazia lá do filme, que era um cara fortão, falou assim, viu, larga a mão de ser tonto. O cara falou, tonto por quê? Não, você participa do Ultra Seven, e o Ultra Seven do Capitão 7, e o Capitão 7 bate em você, cara. Você é muito mais forte que ele. Pô, mas o Capitão 7 tinha que bater, pô, ele era o bandido. E aí foram pondo na cabeça dele assim, viu? Você é mais forte que o Capitão 7. Para com isso. A hora que o Capitão 7 for bater em você, se pega o Capitão 7 e arrebenta com ele. E foram fazendo a cabeça do cara, entendeu? E o programa era ao vivo. Aí teve um dia, um episódio lá que o Capitão 7 foi pra cima do bandido, o bandido, pá, meteu o peito, o Capitão 7 já foi longe. O Capitão 7 falou, opa, acho que pegou de mau jeito. Aí o Capitão 7 foi pra cima, disse que o cara pegou o Capitão 7 e jogou em cima do cenário, só isopor que voa. O Capitão, o que é isso? Aí o cara pegou e bateu no Capitão 7. Então, porque fizeram na cabeça dele, era ao vivo, já imaginou, tiveram que tirar o programa do ar, pô, porque o Capitão 7 tava apanhando do bandido, sei como que é, tem cara que vai lá e fica falando o programa ao vivo, uma confusão, né? Cara. Wander, os comerciais eram uma farra, os comerciais eram ao vivo, e era uma farra, não acontecia. A Marília Pera, uma vez fazendo, ela novinha, tal, bonitinha lá, falecida, saudosa Marília Pera, e ela tinha que abrir uma geladeira com o pé. Antigamente tinha uma geladeira que você pisava num pedal e ela abria. E ela, então, o que era? Ocupava as duas mãos, ela tinha uma tigela de ovos na mão e 1 litro de leite, aquele litrão ainda antigo na mão. Ela pisava e não abria. E ela falava, é tão prático que pisava e não abria. Moral da história, tira seu comercial. Era muito gostoso, caía cenário. Era comum, você tá vendo o cenário cair e tal. As histórias aí que ele deve ter contado. Não, e essas histórias, né, que a gente tem hoje, por exemplo, hoje com celular a gente faz coisas, né, que as emissoras de TV nem sonhavam. Você botar uma legenda, uma coisa, era difícil. Eu fiz TV Metropolitana, lá em Sorocaba, em 91, 92, a gente gravava o programa numa fita cassete, aí o motorista tinha que pegar a fita e levar no transmissor que ficava na Castelinha, porque só conseguia colocar o programa, a gravação lá no transmissor. Você não tinha, para você fazer um link ali da Braguinha com a Castelinho, não tinha essa viabilidade. Então gravava numa fita um pouco antes, meia hora antes, o motorista ia lá, soltava a fita de lá. Olha só o quanto impressionante a evolução. Por isso que o cara fala, o computador que mandou a primeira espaçonave, lá, os primeiros homens que chegaram à Lua, o computador do foguete, eu acho que não tinha, acho que, sei lá, viu, não quero errar aqui, mas não tinha 10% que se tem no computador hoje, cara. Não, o celular nosso tem mais informações, ele é mais dinâmico, mais informação do que o que foi para a Lua. Diminuiu o software, essas coisas, e ficou sensacional. Quer dizer, a única coisa que eu acho o seguinte, eu quero ver que invente um computador que crie uma vacina em 15 dias, porque o resto é mole, o resto é moleza. Eu acabei de ver nessas minhas meditações atuais que o resto qualquer um faz. Quero ver fazer um software, seja lá o quê, que faça uma vacina em 15 dias. Mas vai fazer, mas vamos descobrir. Em 15 dias, não sei, mais de um mês, mas nós vamos encontrar a cura disso daí. A gente já encontrou... Na Austrália já tem uma... Já estão mexendo, nós vamos conseguir, se Deus quiser. Mas deixa eu passar você para bater bola aqui com o Alan Vianney, porque você fala Alan ou fala Alan? Alan. Peraí, Alan Jones. Alan porque, na verdade, o Alan, ele é Alain, né? Escrito como Alain. A-L-A-I-N. É o Alan, que é francês, né? O Alan é com 2 L's ou um L só, é Alan. Alan. A pronúncia Alan
Alain, né? A maioria fala Alan, mas tá errado. Mas você atende por Alan ou Alain? Alan. Alain. Alain Delon. Alain Delon. Se lembra do Alain Delon, Zé Fernando? Ele disse que ele era bonito, né? Grande ator. Casado com... Foi namorado de Norma Bengel quando ela era bonita, né? Agora, depois morreu também, coitado. E ele também foi da vocalista de uma banda chamada Velvet Underground. O Alain Delon. Não, ele é ator. Só se mais depois... antigo, esse é mais moderno. Esse depois o Vitória ou o Bahia teve um jogador chamado Alain Delon, que era falando do ator. Tem o ator, Alain Delon fez 3 gols uma vez contra o Palmeiras naquele 7. O Alain Delon? O Alain Delon, é esse aí, é o próprio. Que o Marcão deu aquela furada, perdeu em casa de 7. Então vai, bate o papo com o Alain para dar uma dica cultural aí. Zé, qual foi a sua playlist do final de semana? Bom, então é o seguinte, eu até dei uma pesquisadinha, o que vai passar na Aberta também. Na Aberta hoje nós teremos A Grande Muralha, né? Que é um filme lá que são 2 mercenários que descobriram que a Grande Muralha não estava sendo feita para proteger a China, e sim para proteger o pó preto, que era a pólvora, né? Na época ninguém tinha essa tecnologia, vamos dizer, era só a China. Então eles vão lá, vai ter muito monstro, aquelas coisas chinesas, né? Por isso que falo, o cara descobriu a pólvora. Isso, exatamente. Eu vi a chamada hoje na Globo, mas é muito feio aqueles bichos lá, eu não durmo à noite. Quem gosta... Não é Jet Li, Jack Chan... Tem essa opção na Aberta, né? É o irmão Zaman, que ele faz filme, ele é chinês, e eu vou dizer uma coisa para você, esses filmes hoje em dia, esses tipos Transformers, essas coisas, só estão dando grana porque o tal do Yuan, sabe o que é o Yuan? É o dinheiro chinês, se não é ele, esses filmes dariam prejuízo. Mas, de qualquer forma... Não, essa dica é muito boa. Então, na TV aberta hoje, logo após o Pereirão... Pereirão fazendo sucesso, Fina Estampa, nós vamos ter... Tá acompanhando, Vander? Não, de leve, assim. Eu gosto do mordomo. Eu sou mais noveleiro, né? Vocês já têm outro nível. Qual outra dica que você vai dar, Zé Fernando? No final de semana assisti vários filmes. Então fica a lista para bem legalzinho. Eu tava assistindo... Vai falar. Porque não é todo mundo que gosta aí desse tipo de filme da Grande Muralha. Então tem uma comédia bem gostosa que é de 2009. Ela entrou essa semana no Netflix. Já dá para assistir. Se chama Mistério no Mediterrâneo. É com aquele Adam Sandler, né? Esposa de Mentirinha, a Jennifer Aniston, que é quem não lembra da famosa Friends. Raquel de Friends, né? Ela Rachel. Também fez Esposa de Mentirinha com ele. Então é uma comédia bem gostosa, eles viram detetive e tal. Se passa em Mônaco, ali no Como, aquela região do Lago do Como. É muito legal na Itália, que eles são próximos ali, é muito legal. O trailer tá passando aí para as pessoas que estão. Trailer, olha aí. Isso, esse aí, o próprio, é esse aí. Isso, esse aí. E vai ter uma hora que eles vão fazer a perseguição, então você vê toda a Mônaco, vai até estranhar, porque a mão lá é o contrário da Fórmula 1. A mão lá só funciona ao contrário da Fórmula 1, não é como na Fórmula 1, você deve saber disso, né? Wander, você acompanhou muito, sabe disso, mas é o contrário, a mão lá é o contrário, a gente vai ver isso aí lá. E vai ver, é o que eu digo, aquela região ali daqueles grandes lagos, dos grandes lagos dos Estados Unidos, mas dos lagos lá na Itália, é muito bonito e a cidade de Como está inserida nele, é muito bacana, é legal. E aí tem um outro que se chama Encontros Marcados. Ele também entrou no Netflix a semana retrasada, parece. É um filme russo, feito nos Estados Unidos, né? O autor é russo, é o Victor Levin, ele é russo, o diretor, o roteiro é dele também. É sobre um escritor que ali ele conhece uma francesa, mulher de um embaixador francês, alguma coisa assim. Mas a verdade é que aquelas coisas... ele é um pouquinho trágico, mas é aquela coisa do coração que a gente não tem controle, sabe, Wander? Aquelas coisas românticas que mostra ali que as coisas do coração não tem controle e a gente tem que tomar decisões dificílimas, mas é muito gostoso de assistir esse filme. É legal também. Então, para quem não tá afim, eu aconselho esses dois aí.
E para falar de uma série, também entrou a Godless, que é uma série ambientada em 1800 e pouco, lá no Velho Oeste, lá, que é sobre uma mina que os homens praticamente todos morrem numa explosão e a cidade fica na mão só das mulheres. E como? Isso aí é a cidade Como, que venera Casagrande, viu? Jogou lá, o time lá é o Ascoli, que é de Como, ou eu tô enganado? É o Como. É o Como mesmo, né? Eu lembro desse time, não sei se o Juari jogou por lá, eu lembro desse time. Juari e Avelino, é outra coisa. Jogou no Avelino. Quem jogou lá foi o Casagrande. Ele jogou, o time caiu. No segundo ano ele se manteve o contrato. E ele é o jogador, é o maior artilheiro da segunda divisão, acho que até hoje. E o jogador que mais marcou gol em um só jogo. Se não me engano, Como ganhou um jogo de 6, 7, ele marcou 6 gols. Ele fez um monte. A turma lá em Como venera ele lá. Ele é um grande ídolo lá, muito mais do que ele foi. Então, mas não é o Ascoli, porque veja bem. Não, o Ascoli é da cidade de Ascoli. Porque eu tô pegando os times do Casagrande aqui, ó. Ele jogou no Corinthians, ele foi emprestado para Caldense, e quando ele voltou pro Corinthians, ele meteu 5 gols num jogo só contra o Gama. Aí ele jogou no São Paulo emprestado, que o Juvenal Juvencio levou, no Porto, no Ascoli, no Torino, no Flamengo, no Corinthians. No Paulista e jogou até no São Francisco da Bahia. Na participação dele aqui na Itália, eu não achei aqui. Ele jogou no Ascoli. Então, beleza. Então, que seja o Ascoli, mas não... E você falou que o time era o Como? Como assim? Ele lá no Como. Eu lembro desse time italiano, realmente. Bom, e para fechar, eu sei que já deu tempo aqui, eu vou dar uma dica cultural aqui, tá bom? Olha, eu dando dica cultural, um desastre. É o seguinte, eu falei aqui, o Zé Fernando, da música do Silvio Santos, lá, aquela famosa música do Pedro de Lara. Então, se tem aí, naquela reportagem, tem o Silvio Santos cantando a aberturinha do Pedro de Lara, põe aí, vamos fazer um jogo rápido aqui, põe aí. Então, como que o Silvio Santos fazia? Põe aí o Silvio Santos na abertura. Lá, como que o Silvio Santos fazia? Lá, ia, lá, ia. E essa música tem uma história. Vamos ver se dá. Então, vamos ver, como é que era o Silvio Santos? Tá correndo na tela aí? Então você pode entrar até na notícia, né? E você vai descendo lá. Então como que era o Silvio Santos, essa música do Show de Calouros, tá ok aí? Então vamos lá, põe lá como que era. Então vai lá. Então Pedro de Lara, tal, mete um não aí, tá? Vai descendo. Cadê o Silvio Santos? Não, tá pra cima o Silvio Santos, eu acho. Lá, vai lá. Põe o trechinho do Silvio Santos cantando aí como é que era essa música do Show de Calor. Olha lá. Lá, ia. Olha lá. Põe um trechinho aí. Tem o som? Obrigado aí, o Adriano Silva que colocou o áudio e tal. Só pra você lembrar essa música aí, ó. Olha lá, Pedro de Lara, lá. E ele não cantava a música. Agora dá uma pausa aí. Pá, dá uma pausa no Obrigado, Silvio. Só que essa música, veja bem, o nome dessa música, outro dia eu descobri, chama-se Aqueles Tempos. E eu não consigo falar o nome do cara que fez essa composição aqui, porque o nome dele é Konstantin Podrevsky. E ele, 1888, 1930. Desce aí para ver como que essa música nasceu lá na Rússia. Desce, vai naquele vídeo lá, volta lá, que a gente combina tudo no ar. Aí você vai descendo aí e tal, vai descendo, tem a foto do rapaz, vai descendo, Aracide Almeida, tal, a origem da música, tal, vai descendo, tal, as primeiras, põe aí, como é que é essa música original, olha aí, clica aí, ó lá, como é que é essa música original, ó lá, de onde ela veio essa música do Silvio Santos? Então, Silvio, dá uma pausa. Dá uma pausa. Isso, você viu como que é o comecinho aí, né? Dá pra voltar só o comecinho? Volta só o comecinho. De onde veio essa música do Silvio Santos? Pegou um pouco em cima. Volta um pouquinho mais. Volta do zero. Antes você vai bater em mim. Olha lá. Só o trechinho como que é lá. Lá. Então é só que depois foi transformado numa marchinha. Dá pausa aí, segura aí. Vai descendo, porque aí o Paul McCartney comprou os direitos dessa música. Tá aí, sabe que não, aí já é um funk, desce e tem a do Paul McCartney. Olha lá, Paul McCartney, tá, olha lá, o Paul McCartney comprou e foi gravada assim essa música em 68. Olha como que ela ficou.
Canta bonita a música, mas vamos dar uma pausa nela, dá uma pausa nela. Então se viu o comecinho. E desce um pouco mais, e no Brasil a Joelma gravou essa música também. No Brasil ela ganhou o nome de Aqueles Tempos. Então põe aí pra você ver, ó lá. Pode parar. Você vê, ó, só pra você sair, dá pausa nela. E toda essa história aí, volta lá na parte lá de cima e vem o Silvio Santos. E o maestro Zezinho fez uma marchinha e virou essa música que a gente cantava. Põe mais um trechinho aí, Capricho no Silvio Santos. Deixa a telinha cheia aí, vamos lá. Quem que o Silvio Santos tá chamando? Vamos lá. Vamos lá, Silvio. Vamos lá que tá estourando o tempo, Silvio. Não, tá, mete o play aí. Você viu como ficou legal a marchinha? Oi! Olha lá, que nunca cantava, só mostrar mais um que vai entrar. Quem é que ia entrar lá, será? Aos Lírios, do Pedro de Lara. Desce o Pitinini, pode cortar então, pode dar uma pausa. E assim então, e no fim ele falou, vai falar, e aí entrava o Lombardi. E porque antes tinha, é coisa nossa, e depois ele falava, e o Corinthians, é coisa, depois ele mudou. Então, Zé Fernando e Alan, essa é a minha dica cultural, pegando uma música erudita e trazendo para o popular no auditório. Gostou da minha dica cultural, Zé Fernando? Peraí, não tá falando, Zé, peraí. Fala agora, Zé, gostou da minha dica? Boa lembrança, legal, gostei sim, legal, boa lembrança. É isso aí, eu trouxe do erudito para o popular. Obrigado, Zé Fernando, até amanhã, tá bom? Até amanhã, amanhã tem mais. Obrigado, até amanhã. Cláudio Góes. Obrigado. Diga, Alan, tem mais um destaque aí? O Cláudio Góes está falando agora, né, ao vivo, acho que dando um boletim. Tem a permissão da presidência para mais um pouquinho aqui? Nossa. Então estou negociando, pedi para a Simone, que é a nossa advogada, já entrou com um mandado de segurança, pedindo para que seja concedida uma liminar. Então vai falando, para que eu possa transmitir o Cláudio Góes, que começou a falar agora lá. O boletim diário aqui que a assessoria mandou pra gente, Vander, mais 2 resultados deram negativos, tá? E receberam mais 3 novas notificações. Com isso, o boletim é um total de 62 notificações, 35 aguardando o resultado, são 24 casos descartados, nenhum caso confirmado, 4 suspeitos internados, 3 óbitos por suspeita e nenhum óbito confirmado. Por enquanto, nenhum caso e nenhum óbito confirmado. Eu conheço essa voz. É da Daniela Grock, diretora de saúde. Tá junto com o Cláudio. Vamos lá. Tá ajeitando. Olha lá, 2. Entrou? Justo agora que eu não sei. Parece que eu ouvi a voz da Daniela. Casar. O que está ajeitando a tela? Então, olha lá. E o pessoal passando na praça, sossegado. Vamos lá. Vamos ver o que está falando o prefeito Cláudio Góes e a Daniela Grock, que hoje o Dória prorrogou a quarentena. Acho que a expectativa é que ele prorrogue. Agora também, vamos lá, vai prorrogar também. Mais uma vez, que vocês façam a quarentena, que vocês fiquem nas suas residências para se resguardarem de uma possível contaminação. E a qualquer momento o Departamento de Saúde vai estar passando a todos vocês boletins. Se nós tivermos sim um caso positivo, nós estaremos vindo até vocês e informando. A informação é super importante para que vocês se resguardem, para que vocês se cuidem, tá bom? Muito obrigada. Eu quero aqui falar um pouquinho também sobre o decreto, mas me chega a informação que a Thalita está assistindo a nossa live, nos dando um abraço. Thalita, fique em paz, fique tranquila. Ela que foi apenas se manifestar numa alegria, porque ela teve o seu resguardo ali dentro de casa, e pegou mal, ou foi mal entendida. Eu digo mais, fake news, gente, isso não leva a nada, sabe? Dizer que a prefeitura está escondendo informações, isso não é verdade. Nós não estamos aqui para brincar com a verdade e com a vida. Então, aquelas pessoas que insistem em ficar fuxicando e fazendo, baderna, não é a hora, gente. A gente está muito preocupado. Vocês têm assistido a televisão,
Eu não sei se a televisão está contra um governo ou a favor do outro governo, não sei. Só que ela não inventa imagem, ela não inventa enterros em massa. E isso eu tenho que falar, que não é possível. Não é possível. De novo eu falo, se acontecer alguma coisa aqui derivada de tanta aglomeração na rua, não venham me cobrar. Só falta o quê? Eu sair pela rua e mandando as pessoas ir para casa? Não é o meu papel ficar mandando, é o meu papel sim ficar cobrando, pedindo, solicitando. Nós estamos aqui todos os dias correndo risco. Chego em casa, almoço, volto para cá e vai assim, vem. Poxa vida, eu estou passando um testemunho muito simples aqui de uma pessoa como vocês, que também tem medo da doença. Então façam isso por nós, só saiam caso de necessidade, tá, gente? Então um abraço para a Thalita. Thalita, você foi festejar a sua alegria de dar um abraço com a sua filhinha, e aí, tome, então, fique feliz, cuide, mas é tudo boato. E eu quero falar aqui sobre a questão do decreto que o governo do estado comentou hoje, que está sendo publicado amanhã para ter validade a partir da quarta-feira, no dia 8. E é assim que seguiremos. Por quê? Porque a gente nós temos que estar alinhados. Se nós não estivermos alinhados, a coisa degringola. Então não adianta uma cidade fazer de uma forma e a outra cidade vizinha, por exemplo, ela fazer de um outro jeito. A gente tem que se moldar numa base. E a base hoje é o do governo do estado. Nós estamos trabalhando bastante em cima disso e nós amanhã iremos fechar aqui, logicamente, que temos algumas coisas um pouco diferentes do dia a dia de uma capital. Cidade do interior ainda tem alguns processos, alguns costumes, né, que são um pouco diferentes dos grandes centros e das periferias desses grandes centros. Aqui tem um pouquinho ainda daquela vida do interior, mas não é por isso que a gente corre menos riscos, tá? Porque os casos que a Daniela falou, tem um na UTI de Itu e outro na UTI de Sorocaba, são são-roquenses, ainda internados na UTI, sem o resultado. Poderão ser negativos ou positivos. E aí? São pessoas daqui do nosso meio. Se a gente não tomar cuidado, amanhã a gente está aí aglomerado com pessoas que na cadeia acaba transmitindo essa contaminação. Então não tem outro jeito a não ser fique em casa e não vá para a rua por qualquer coisa. Ah, fui dar uma corridinha sozinho. Você não sabe com quem você vai encontrar, se estão sendo feitas as desinfecções, é para quê? É para cuidar do ambiente como um todo. Então se cuide, saia da rua, fique em casa. É um apelo que eu faço, tá? E vamos fazer todos os dias. Comércio, a gente sabe da situação, está difícil para todo mundo, cada um com seu tamanho, está difícil para todo mundo. Mas a gente vai respeitar, sim, a determinação do governo do estado para que a gente evite o máximo de aglomerações, tá? Então, repito, amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre decreto. Se tiver algum detalhe, alguma coisa diferente, né? No caso que faça algum detalhamento em cima do decreto do estado, no mundo que vem. Porém, a base principal, a espinha dorsal vai ser a do governo do estado de São Paulo. Com isso, eu quero encerrar aqui falando também, aqui agradecer e também reforçar a campanha de solidariedade, aquela do apoio das famílias, do comércio, da indústria para as campanhas de alimentação para serem doadas às famílias, né? Porque apesar de nós estarmos trabalhando na questão da cesta básica através dos alunos da educação municipal, nós temos também que cuidar das pessoas que por outras necessidades precisem de ajuda. Então, pedimos que um irmão ajude o outro. Agora é a hora do são-roquense ajudar o próximo e a gente se ajudar. Eu quero agradecer também os funcionários da saúde, os funcionários do Departamento da Saúde, desde aqueles que estão aplicando as vacinas, atendendo nos postos de saúde. Eu quero também agradecer o pessoal da Santa Casa, o pessoal que agora vai começar a enfrentar alguns problemas, né? Segundo as informações, São Roque ainda, repito, nada ainda de caso confirmado, porém os suspeitos a gente, né? Os casos suspeitos a gente tem que cuidar, mas eles estão lá na linha de frente, né? O pessoal do PA também
todo mundo enfrentando esse caos. Então, faça por eles. Faça por aquele pessoal que está lá na Santa Casa, que está agora mudando até a sua rotina do dia a dia. Aqueles que vão para a Santa Casa trabalhar, voltam para casa, ficam isolados. Para quê? Para cuidar da vida de vocês. Então, não olhem nem por mim, não olhem pela prefeitura, olhem para os profissionais de saúde na linha de frente que vão enfrentar essa tormenta que está chegando em São Roque. Olha por eles, tá? E pelos seus familiares também. Os seus pais, repito, se os pais são teimosos, filhos, tirem eles da rua. A mesma coisa a criançada. Por favor, gente, é muito sério o que eu estou falando. E se a gente está sendo sério assim, é por isso que até hoje a gente está levando a coisa e a coisa está pequena, ainda sem nenhum caso positivo. É por conta desta seriedade. É por conta disso. Já tem cidades aí, vizinhas, com casos já confirmados, casos positivos. Um óbito. Se a gente, tem até o óbito positivo, ela está me confirmando aqui. Se a gente começar a olhar por isso daí e achar que aqui tá tranquilo, não vai acontecer nada, é aí que vai acontecer. Então, gente, eu passei em frente de padarias que podem abrir para vender o comércio no sistema de mercearia. Tinha gente, e aí nem culpo muito o dono da padaria, mas tinha gente, consumidor, eu tirei foto. Não, logicamente, não cheguei lá, mas só falta isso, né? As pessoas compram a cerveja na geladeira da padaria, saem na porta e tomam do lado de fora a cerveja. Parece que ainda estão gozando da cara dos outros. Então, gente, é muita falta de respeito. Sinceramente, o São Roquense precisa acordar antes que seja tarde. Antes que algum muito próximo, algum parente sofra, né? Então, é isso. A gente tem que estar muito atento e vamos cobrar sempre a todos vocês. Fiquem em casa. Até amanhã. Boa noite. Boa noite ao prefeito Cláudio Góes fazendo aí esse apelo para que as pessoas fiquem em casa, né? E a gente tá vendo aí muita gente correndo, dá uma seguradinha, mas correndo em grupos às vezes, entendeu? Ciclistas andando E vou dizer uma coisa, eu acho que correr é uma coisa maravilhosa, né? Falou, eu vi mas só quer dizer, tem gente correndo aí em grupos ou às vezes também em 2, 3, e se não sabe, correndo no meio da rua. Na Avenida Marginal, na Avenida Bandeirantes, tem gente que tá correndo no meio da rua, com fone de ouvido, com máscara, não tá escutando se vem um carro. Olha, a gente tem que, sabe, não tá fácil para ninguém. Tô aqui, você tá, tudo que o Cláudio fala, não, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. E outra, não é o Cláudio, é o mundo, né? Porque, veja bem, se a gente passar por essa fase, se Deus quiser, a gente vai passar vamos superar isso aqui no nosso São Roque, se Deus quiser, sem nenhum caso, que eu acho difícil, mas, poxa, sem nenhuma morte, que seria maravilhoso, a gente vai falar, aí a gente vai ouvir o seguinte, olha, só teve tantos casos, olha, morreu, não dá nem pra falar uma coisa, morreu pouco, olha, então você vê como que não era, a gente vai ouvir isso daí, aqueles que querem sair pra rua, fala, você vê como que não era grave? E a gente vai ouvir também o especialista falar, olha, felizmente a gente teve poucos casos porque as pessoas ficaram em casa. Então, vamos tentar, a gente sabe que o comércio não está fácil para ninguém. Acho que também nós vivemos de publicidade, entendeu? Sim. Nós estamos todos vivendo esse momento, mas você pode ter certeza que passando essa fase, nós vamos conseguir, vamos dar um boom aí, a gente vai passar por uma série de mudanças e tal, mas eu acho que, assim, pelo que os especialistas falam e a gente acompanha, acho que esses próximos 15 dias serão decisivos. A gente, infelizmente, vai ter um aumento do número de casos, mas se Deus quiser, a gente vai ter leito para atender todo mundo, né? Isso que a gente espera, que esse que é o grande problema de não ter. Começou a funcionar o hospital de campanha do Pacaembu, né, Wander? Isso que é só para, não é para o pessoal fazer consulta, lá estava avisando, só vai entrar de ambulância lá, né? Dentro tô pessoas com sintoma, que já contraíram o vírus, né, que estão em tratamento. Vai ser encaminhado lá, não vai chegar lá, olha, eu quero ser atendido aqui no hospital, entendeu? Então, vamos seguir as orientações e nós vamos superar esse momento. Continue com a higiene, né, Wander? Lavando as mãos, passando álcool em gel. Continuem com essas dicas, gente, que vai dar tudo certo. Obrigado, Alan. Obrigado. Obrigado, Guilherme, mais uma vez, o nosso presidente Jair Ribeiro. E amanhã a gente volta com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.